Olá, gente, tudo bom? É bom estar de volta aqui com vocês. Nós vamos hoje estudar mais uma vez nessa sequência de estudos que a gente acabou tendo aí nessa semana. Nós vamos estudar hoje um tema muito importante, né? Que é a genuína pregação do Evangelho, né? Que é a genuína pregação do Evangelho de Deus, né? Então, deixa eu começar com vocês falando sobre esse tema que eu acho de capital importância. Na verdade, a pregação da palavra de Deus é uma das coisas mais importantes na vida da igreja, se não a mais reformada na vida da igreja cristã. Ok? Então eu queria começar com vocês, trabalhando, dialogando com vocês sobre esse tema, que eu acho que é muito importante a gente ter esse tema em nossa mente, em nosso coração também, como sendo o coração da vida da igreja. A igreja precisa desse tema, ok? Então eu vou partir do pressuposto que você conhece a história da pregação, que você sabe o que é a pregação, você sabe o que ela tem ensinado. Eu vou trabalhar um pouco de história da pregação, depois vamos ver o que é a pregação propriamente expositiva e depois vamos ver as características da pregação genuína do Evangelho, tá bom? Ok? Então vamos trabalhar isso a partir de agora, nesse momento, ok? A nossa época ela é marcada pela crise na pregação da palavra. Isso aí você não pode negligenciar, você não pode negar, né? Ironicamente falando, a mídia televisiva, a mídia radiofônica, a imprensa tem divulgado pregações como CDs, DVDs, livros com pregações que têm abarrotado as livrarias de modo geral. Ainda assim, olhamos à nossa volta e percebemos que a pregação genuína, do genuíno evangelho, está ausente em nossa época. E por que digo isso? Porque o púlpito está perdido em nossa época. Há um grito no coração dos crentes. Eles pedem uma igreja verdadeira, mas onde está esta igreja verdadeira? Ora, esta igreja ela só pode ser achada quando o púlpito ressoa a trombeta de Deus, ou como coloca bem o apóstolo Paulo, quando a loucura de Deus se torna manifesta. A pregação é marca distintiva da igreja de Cristo Jesus, mas em nossa época tornou-se algo difícil de encontrar um púlpito fiel. E o que dizer mais de uma igreja verdadeira? Se uma igreja verdadeira ela precisa das três marcas fundamentais para a sua existência, a primeira dela é a pregação fiel da palavra, a segunda é o chamado sacramentos e terceiro é o exercício da disciplina. E quando você tem a ausência na igreja desta peça importante da primeira marca, que é a pregação da palavra, que igreja verdadeira você tem, né? Alguém poderá perguntar, realmente é necessário a pregação? E você pode perguntar assim, por que vocês reformados dão tanta importância à pregação da palavra? É porque a pregação da palavra é o divisor de águas entre o céu e o inferno. Bryan Campbell, no seu livro Pregação Cristocêntrica, ele nos lembra isso dizendo: sabemos ser insuficientes as nossas habilidades para uma tarefa de tão amplas consequências. Reconhecemos que o nosso coração não é puro o bastante para nos guiar a outros à santidade. Uma honesta avaliação de nossa perícia inevitavelmente nos leva à conclusão de que não temos eloquência ou sabedoria capaz de levar pessoas da morte para a vida. Então, este é o pensamento que todo reformado carrega no seu coração. Então, quando eu falo da genuína pregação do Evangelho, eu estou falando exatamente da pregação da palavra de Deus, do púlpito que ressoa a palavra de Deus. Nos dias de hoje, o sermão é desprezado pela Igreja de Cristo, com tanta facilidade que Spurgeon chegou a afirmar o seguinte: a apatia está por toda parte. Ninguém se preocupa em verificar se o que está sendo pregado é verdadeiro ou falso. Um sermão é sempre um sermão, não importa o assunto. Só que quanto mais curto, melhor. Isso na época de Spurgeon, imagina na nossa época. Quanto menor for o sermão, melhor para a igreja, melhor para você que gosta de frequentar a igreja, gosta de igreja e não gosta de ouvir a pregação da palavra. As palavras de Spurgeon ressoam bem em nossa época, pois na verdade tal negligência tem ocorrido também em nossos dias. E precisamos encarar este assunto com maior seriedade, ok? Vamos dar uma olhada, assim, um vislumbre na história da igreja sobre a pregação de maneira rápida, bem lampejante mesmo, bem sucinta, para que a nossa aula fique mais dinâmica, para que você possa entender o que nós estamos querendo propor para vocês nesta hora, ok? Muito bem, vamos falar da pregação da igreja na igreja neotestamentária. Não podemos falar sobre este assunto sem entendermos como a história encarou
a pregação da palavra, como foi a pregação do Evangelho nesse período. No texto que lemos da palavra de Deus, lá em Paulo, no texto lá de 1 Coríntios, capítulo 1, capítulo 2, verso de 18 a 25, capítulo 2, 18 a 25, onde o apóstolo São Paulo fala da loucura da pregação. Paulo valoriza a pregação oferecendo conotações dramáticas. O que é a pregação? John Stott diz que é a ênfase exclusiva do cristianismo. Por onde começar o nosso entendimento de pregação? Dargan, no seu livro A História da Pregação, indica que tal procura deve ser vista pelo próprio fundador do cristianismo, que é Jesus Cristo. Ele pessoalmente foi o primeiro pregador do cristianismo. Cristo veio como um pregador do cristianismo, como pregador do Evangelho, proclamando as boas novas de Deus, como nós aprendemos em Marcos capítulo 1, verso 14, Marcos 1:39, Mateus 4:17, Mateus 4:23, Mateus 9:35. Somos informados pelas Escrituras que os apóstolos também davam prioridade à pregação da palavra. Foi por isso que você tem lá em Atos capítulo 6, verso 4, o surgimento do grupo chamado diáconos. Os diáconos da igreja surgem para dar vazão e espaço à única tarefa dos apóstolos, que era a pregação da palavra. Mas aí vem a grande questão. A pregação na igreja patrística, como ficou na igreja patrística esta pregação? Os pais apostólicos, o pais patrístico, eles trabalham uma ideia da pregação de maneira muito interessante. Relata Justino Mártir o seguinte: um dia chamado domingo, todos nós quantos moram na cidade, no interior, reúnem-se todos juntos num só lugar. São lidas as memórias dos apóstolos, dos profetas, por tanto tempo quanto possível. Depois de ter terminado o leitor, o presidente instrui verbalmente e exorta a instrução destas coisas virtuosas. Então, a pregação da palavra ela fazia parte da igreja depois do período apostólico, de maneira muito interessante. Um outro pai apostólico chamado Tertuliano diz basicamente a mesma verdade sobre a pregação da palavra do Senhor. Mas penso que não existe pregador mais eloquente, mais primeiro da história do que João Crisóstomo, conhecido como o Boca de Ouro, o maior orador da igreja, bispo da igreja grega. E os historiadores dizem que a pregação de Crisóstomo possuía 4 características basilares. Quando ele queria ensinar o Evangelho de Cristo, quando ele tinha falado do Evangelho, do genuíno Evangelho de Cristo, ele tinha o seguinte padrão. Primeiro, a pregação dele era uma pregação bíblica. Segundo, era uma interpretação simples e direta das Escrituras. Ele decidia fazer uma aplicação prática das Escrituras e era uma pregação destemida em suas colocações. Essas características pontuam aquilo que é o Evangelho pregado, o genuíno Evangelho, a genuína pregação do Evangelho, como nós nos propomos a discutir. Então aqui você tem, na realidade, Justino ele era um mártir do púlpito, foi principalmente por sua pregação fiel que provocou o seu exílio lá naquele período lá de Justino, o mártir, ok? Muito bem, chegamos à Reforma Protestante. No período da Reforma Protestante, nós vemos os reformadores e os puritanos dando ênfase à pregação da palavra, e a Reforma ocasionou o renascimento da própria pregação da palavra. Nos ensina Stanford Reid no seu livro, na sua pena escrita, na sua obra escrita, a propagação do calvinismo no século XVI, naquela obra Calvino e sua vida e influência no mundo ocidental. Okay? Então é uma questão bem interessante que a gente precisa considerar, levar isso em consideração. Agora, observe bem, Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele foi um pastor, ele era um erudito, professor de teologia na Alemanha, desde que se formou a ordem agostiniana. Ele era considerado um dos maiores pregadores da história do cristianismo. Ele tinha um senso de dever de pregar a palavra de Deus, a ponto de declarar o seguinte: eu, doutor Martinho Lutero, fui chamado e forçado a tornar-me doutor contra a minha vontade, por pura obediência, e tive que aceitar um cargo de ensino como doutor. E prometo e voto pelas Sagradas Escrituras, que tanto amo pregar e ensiná-las fiel e sinceramente. Martinho Lutero, ele tinha uma noção de que a pregação era muito importante na vida dele, no ministério dele, como mestre e doutor de teologia, né? Aí você vai ter John Stott. John Stott, ele nos lembra também que em todas as suas escritas, Lutero não perdia nenhuma oportunidade de engrandecer o poder libertador e sustentador da palavra de Deus. A palavra exerce um poder transformador singular quando é anunciada e é fielmente pregada aos membros da comunidade, porque é a palavra de Deus.
A pregação pública da palavra de Deus é um meio de graça indispensável no sinal infalível da verdadeira igreja. Nas palavras do pregador, a viva voz do evangelho, ou chamada viva vox evangelium, é ouvida. E para Lutero, a igreja não era uma casa da escrita, mas era uma casa da fala. Então a igreja, ela é a casa do púlpito, é a casa da pregação. Eu fico triste quando você tem uma igreja onde tem muito show, muito teatro, muita apresentação, muita musicalidade e pouca pregação. Né? Infelizmente é isso que a gente tem visto na igreja evangélica de modo geral. Né? De modo geral é isso que você tem visto na igreja evangélica. O que queremos ressaltar, gente, é que para o reformador da Alemanha, a palavra deve ser pregada a plenos pulmões, ela deve ser ressoada da boca do pregador, pois este era o entendimento da reforma protestante, porque apenas a palavra libera o homem do estado de total depravação e assim o insere dentro da igreja, ok? Vamos partir aqui para tratando ainda de Lutero. Aprende o seguinte, que Lutero, ele pregava regularmente 3 vezes por semana na capela da cidade. Ele chegou a pregar 100 a 200 sermões por ano, totalizando cerca de 3.000 sermões entre os anos de 1510 a 1546. 3.000 sermões. Agora chegamos também a um fato que Lutero acha interessante, eu acho interessante chamar a atenção de vocês para isso. Lutero, ele denunciava aqueles pregadores preguiçosos e ruins que pregavam todo o seu material de outro, pegavam todo o seu material de outros, e de auxílios homiléticos e de livros sermões, sem orar e lerem, nem buscar as escrituras por si mesmos. Então ele condenava essa atitude. Isso agora nos leva para o nosso próximo personagem, que é João Calvino. Existe um personagem na Reforma Protestante chamado João Calvino, que ele é negligenciado, ele é odiado por um e amado por outros. Há 2 fatores que sabem sobre ele de Calvino. O Calvino cria na pretensão e ele mandou matar Seveto. 2 fatos são verdades, mas não descreve verdadeiramente quem é Calvino. Quem é o verdadeiro Calvino? É aquele que faz da pregação a sua prioridade ministerial, né? A opinião de que a pregação era a prioridade de Calvino não é uma coisa recente, é resultado ressaltado por um biógrafo de Calvino, que diz que, para mim, o Calvino verdadeiro, que explica as suas outras faces de Calvino, é o Calvino pregador de Genebra, que mudou o espírito dos reformadores do século XVI por meio das suas palavras. Então, a postura de Calvino era poder estudar a Escritura, ele pegava a palavra de Deus, seus sermões, segundo a voz dos Escritos, eram balizados, não são abundante prova de beleza, de correção de estilo, por 2 razões. Primeiro, Calvino era um pregador extemporâneo, pregava sem esboço, e nem podia deixar de ser, tendo que pregar quase que diariamente. A pregação extemporânea é uma herança calvinista deixada pelos seus filhos espirituais. Segundo, Calvino tinha um profundo respeito para com a palavra de Deus, a ponto de pensar que o estilo rebuscado e florado pudesse prejudicar a clareza da mensagem. Pensava-se que a pregação extemporânea de Calvino também é uma reação ao costume do tempo, quando os sermões eram lidos e se tornavam frios, sem naturalidade e sem poder. Aí aquela obra lá do Wilson Castro Ferreira, Calvino, Vida, Influência e Teologia, que vale a pena você também adquirir e ter essa obra na sua biblioteca. Veja bem, essa postura de Calvino era realmente algo inovador para aquele tempo, né? Calvino começou a pregar a palavra sequencialmente nas Escrituras. Ele era conhecido como doutor, como professor das Sagradas Letras, era um mestre singular, era um homem dedicado aos estudos no seu tempo. Ele havia uma grande admiração e erudição fora do comum. Na pregação do período puritano, né, no período puritano, já a pregação do evangelho, já nos puritanos, a pregação puritana ela era experimental, ou seja, era uma pregação que visava
trazer a coisa para a vida prática, para o trabalho prático, para a vida prática daquele que quer pregar a palavra e aplicar ao povo de Deus. Quatro verdades ressaltam sobre a pregação puritana. Primeiro, ela mantinha a primazia do intelecto. Era a maçã puritana, toda a graça entra pelo meio do intelecto. Os puritanos também acreditavam na suprema importância da pregação. Então, ela tinha primazia para a mente, ela era suprema no culto, pois a pregação sob qualquer circunstância é um ato de adoração e devendo ser realizada como tal, como um ato de adoração. Terceiro, eles também acreditavam no poder que as escrituras possuem para conferir vida. Então, a genuína pregação do evangelho tem que ter esse pressuposto de que a pregação do evangelho, a palavra de Deus, ela pode produzir vida na vida do pecador. Eles acreditavam na soberania do Espírito Santo. Eles sabiam que a eficácia final da pregação está fora do alcance do pregador, mas o real aplicador da palavra é o Espírito Santo. Então, são quatro coisas. A primeira, primazia da pregação para o intelecto, a importância no ato de adoração, o poder das Escrituras para conferir vida e a soberania do Espírito Santo no uso da Escritura para libertar a mente dos homens. Então, isso faz parte da pregação genuína do Evangelho de Deus. Mas não apenas isso. Eu preciso considerar também, no período puritano, as características da pregação puritana. Primeiro, ela era expositiva em seu caráter, em seu método. Ela era doutrinária em seu conteúdo. Ela era ordeira em seu arranjo. Ela era popular em seu estilo. Ela era cristocêntrica em sua orientação. Ela era experimental em seu interesse. E ela era transparente em suas aplicações. Aqui, gente, é a declaração do James Allen Parker, do Gigante de Deus. Uma obra fantástica, vale a pena você ler lá o capítulo que fala sobre a pregação puritana, ok? Muito bem. E aí chega a questão da pregação. Você diz assim, tudo que acontece na minha igreja, tudo que acontece no ato do culto é pregação? O que é a pregação? A pregação ela é expositiva. Em seu sentido, ela tem que ser expositiva. Agora vamos considerar também a pregação expositiva. Né? O que é a pregação expositiva? A pregação expositiva, segundo Robinson, no seu livro sobre pregação expositiva, ele diz que a pregação expositiva é a comunicação ou um conceito bíblico derivado e transmitido através de um estudo histórico, gramatical, literário de uma passagem em seu contexto, e que o Espírito Santo primeiramente aplica a personalidade e a experiência do pregador e depois, através dele, aos seus ouvintes. Então, a pregação expositiva é você estudar a palavra de Deus. Você estuda a palavra de Deus, você mergulha na palavra de Deus, você mergulha no sentido da Escritura e decide pregar essa palavra, influenciado pelo Espírito Santo, certamente, para que ela seja aplicada ao povo que o escuta todos os domingos na igreja. Então, isso aqui é importante. A gente não pode negligenciar isso um segundo. Um minuto sequer, a gente não pode esquecer disso, ok? Muito bem. Vamos seguir aqui. Então, esta definição da pregação expositiva, gente, a pregação expositiva sempre nos leva para a compreensão de que apenas a palavra de Deus tem um poder transformador aos homens. O fato de que o poder para a transformação espiritual baseia-se na palavra de Deus argumenta-se em defesa da pregação expositiva. A pregação expositiva tenta apresentar e aplicar as verdades de uma passagem bíblica específica ao coração do ouvinte. As definições apresentadas nos motivam a refletir que a pregação expositiva ela é essencialmente a explicação da verdade escrita, sendo aplicada de modo eficaz às necessidades dos seus ouvintes, sempre levando em consideração a ação do Espírito Santo em tornar aquela verdade mais eficaz e prática na vida daqueles que ouvem o sermão da palavra de Deus. Então, você estuda a palavra de Deus, você estuda o Evangelho de Cristo Jesus, você estuda de fato a verdade do Evangelho, a graça do Evangelho, o poder do Evangelho para a aplicação dessas verdades. Então, quando eu estou trabalhando a questão da pregação, da genuína pregação do Evangelho, o que é a genuína pregação do Evangelho, eu tenho que levar em consideração essas questões que nós ouvimos, né? Desde a história da pregação, que é uma história maravilhosa, vale a pena você ler, no período antigo, período da Igreja Antiga, no período da Reforma, o período dos puritanos, e também o nosso período precisa também do resgate da boa e velha e saudável pregação genuína do Evangelho. Agora você pergunta para mim, qual é
quais são as características de uma pregação genuína do Evangelho. Né? Quais são as características dessa pregação genuína do Evangelho? Eu poderia colocar várias coisas. Você poderia esperar várias coisas. É aquela que toca o coração, é aquela que regenera o pecador, é aquela que... Não. Isso aí, você poderia esperar tudo isso, mas eu não vou falar disso aqui. Tá? Vou falar daquilo que é característico de uma pregação genuína do Evangelho. Primeiro, ela expõe o texto sagrado. Nunca esqueça disso. Algumas pessoas dizem que tudo o que vemos na igreja nos domingos à noite deve ser considerado como pregação. Todavia, gente, a autêntica pregação é aquela que expõe o texto. Ela decide expor o texto. O pregador está ali para expor o que o texto diz. A autoridade da pregação está na exposição do texto. Eu vou a uma igreja, mas lá não se expõe o texto, lá não se prega o texto, lá não se aplica o texto, lá o texto não é pregado. O texto é usado como desculpa para uma pregação. O texto tem que ser fundamentado, o texto tem que ser alicerçado nisto, ok? Então, exposição. Então você está dizendo, peraí, pastor, o senhor está dizendo que a pregação verdadeira é a pregação expositiva. É isso. A pregação do verdadeiro evangelho, do genuíno evangelho, ela é profundamente expositiva em seu caráter, tá? Ela deve ser uma prática na vida daqueles que sobem no púlpito da igreja, daqueles que querem pregar a palavra de Deus, daqueles que querem ensinar a palavra de Deus, de modo particular dos pastores. Se tem algum pastor que compõe o nosso... que está no nosso canal inscrito, é isso que eu quero dizer para você, meu amigo, que você precisa pregar a palavra, expondo-a, ok? Muito bem. Temos visto que muitos que preferem a pregação temática ou a pregação tópica. E por que você prefere a pregação temática e a pregação tópica, né? Aquela pregação de tópicos, né? Então, não estou dizendo aqui que a pregação expositiva não tem tópicos. Ela tem. Ela expõe o texto baseado numa sequência lógica. O texto sagrado é lógico. Mas por quê? Por que as pessoas preferem a pregação temática, né? Porque é bem mais fácil pregar em cima de um tema. Geralmente os teólogos sistemáticos pregam desta forma. Trabalham em temas na igreja no domingo à noite. E não estou dizendo que a pregação que não tem tema seja uma pregação pecaminosa, tá, gente? Não estou falando isso. Que é uma pregação errada, não, também não estou dizendo isso, tá? O que estou dizendo é que o texto não pode ser exposto com a pressuposição doutrinária que se deve abordar. Ou seja, eu tenho uma doutrina na mente, eu quero pegar um texto na escritura que se ajuste a essa doutrina e vou pregar isso no púlpito. Os sermões doutrinários são importantíssimos na vida da igreja. Então você anuncia os sermões doutrinários, geralmente são sermões tópicos. Geralmente são acabam sendo sermões tópicos. Deixa eu explicar o seguinte. Imagine que você quer pregar sobre a doutrina da Trindade. Então lança a mão do texto de Gênesis capítulo 1, verso 1. Para fundamentar a doutrina, a primeira pergunta a ser feita lá quando a palavra Deus, lá usada no plural Elohim, a pergunta a ser feita é: Moisés estava pensando na Trindade quando ele escreveu aquele texto explicitamente no uso do plural Elohim? E se formos sinceros, diremos que não. Logo, o texto não serve, mas também não anula a doutrina da Trindade, porque ele não serve, né? Agora, se você prepara um estudo sobre o assunto e começa com João 14, 23, viremos e faremos nele morada, Cristo está falando de uma Trindade? Sim. Então, como é que eu posso compreender agora Gênesis 1? Eu posso voltar lá atrás e entender agora. Ali eu vejo um escopo de toda a revelação, a forma embrionária da doutrina da Trindade, mas eu não posso pegar a partir daquele texto para encontrar naquele texto diretamente a doutrina, entende? Eu preciso de um estudo mais pormenorizado nesse sentido de aplicar aquelas verdades. Entretanto, isso não me esquiva de falar de uma certa pluralidade que é em Deus quando estiver pregando, expondo a palavra de Deus e tudo mais. Vale a pena você ler aquele livro lá, Pregando Cristo a partir de Gênesis, do Cid Grandenius, que vai tratar muito bem sobre esses assuntos. Então, a pregação expositiva, ela se concentra apenas no texto que é lido. Ela vai expor o texto que é lido, ela vai aplicar o texto que é lido, ela vai fazer inter-relações com outros textos das Escrituras, mas ela nunca vai sair do texto que ela se propõe a expor. Porque é tão difícil pregar expositivamente, porque é tão difícil expor o texto, porque é tão difícil pregar genuinamente o Evangelho, gente. É porque existe conhecimento histórico. Então, o contexto da passagem deve ser levado em consideração. Eu preciso conhecer o contexto da passagem, como a passagem foi escrita, de que maneira foi escrita, a autoria, a datação, essas coisas.
Existe conhecimento do texto original e de sua gramática. Eu preciso conhecer também um pouco de grego, um pouco de hebraico. Eu preciso conhecer essas línguas. Se você não tem uma noção mínima, clara disso, você acaba tendo uma dificuldade muito grande sobre essa questão. Eu preciso, de certa forma, conhecer as línguas originais para melhor esclarecer a doutrina, a palavra ao meu povo. Né? Eu preciso fazer isso de maneira muito clara para a vida da igreja, ok? Também exige um conhecimento de exegese e de hermenêutica. Eu preciso conhecer hermenêutica e exegese. Aproveitando, se você não estuda, se você não conhece, se você não tem nenhum curso de exegese, curso de hermenêutica, nós oferecemos curso de exegese e hermenêutica na nossa plataforma de estudos, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer informação, nos procura ou no nosso WhatsApp, quem tem o nosso WhatsApp, ou aqui nos comentários aqui do nosso vídeo, tá bom? Muito bem. Eu não vou entrar nisso aqui, nessa aula, porque é uma questão mais particular. Então, existe também conhecimento de exegese e de hermenêutica. Existe também muita leitura. Manuais de exegese, manuais de interpretação bíblica, comentários bíblicos. Exige conhecimento também de sistemas doutrinários, credos, confissões, teologias temáticas e tudo mais. Juliana, pega Alf aí, Alf. Ele foi pra baixo do carro. Minha filha aqui, meu cachorro. Pequenininho, meu cachorro então pequenininho que acabou saindo. Ô Alf! Pronto, ele entrou. Ok, então existe um conhecimento de créditos, confissões, teologias temáticas, essas coisas todas. A gente precisa ter esse conhecimento basilar, claro, da palavra de Deus, né? Ok, a grande pergunta que você tem a ser feita é: a pregação genuína do Evangelho sempre foi expositiva? A igreja sempre pregou de maneira expositiva a palavra de Deus? Veja, a igreja sempre pregou de maneira expositiva? Esta é a grande pergunta. A resposta é afirmativa, sim. Pois vemos isso no dia de Pentecostes. O sermão de Pedro, por exemplo, é um sermão expositivo. Você nunca leu o sermão de Pedro lá, Atos capítulo 2? Nunca viu que o sermão de Pedro é um sermão expositivo, uma pregação expositiva da palavra de Deus? Veja bem, você pega lá o capítulo 2 de Atos, você vai ver esse seguinte esboço. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus, aí como? Em sua vida, em sua morte, em sua ressurreição, em sua ascensão aos céus. Tá? Jesus recebeu o Espírito Santo e derramou sobre vocês que veem e ouvem neste momento. Você vê isso lá muito claro, lá no texto. Deus fez esse Jesus a quem vocês crucificaram, Senhor e Cristo. E aí qual é a aplicação? A aplicação é: arrependam-se e sejam batizados em nome de Jesus. E aí você vai ter as promessas. Quais são as promessas que você tem lá? Remissão dos pecados, dom do Espírito Santo, inclusão dos filhos e os que estão longe, quantos Deus quiser chamar. Esse esboço dessa pregação você pode encontrar lá naquela obra lá do Morton Smith, falecido teólogo Morton Smith, na sua Systematic Theology, né, volume 2, publicado pelo Greenville Seminar Press, né, a editora do Seminário de Greenville. Uma obra muito boa, eu adquiri essa obra quando o Smith esteve no Brasil, eu comprei esta obra. Então, tem lá na sistemática dele esse esboço da pregação expositiva lá de Pedro. Então, é importante você entender que a Escritura, ela sempre pega, por exemplo, o sermão lá de Estevão, né? Um outro texto no testamentário que você nos apresenta a pregação expositiva é Atos capítulo 7, conhecido como o sermão de Estevão. Esse tipo de sermão sempre esteve presente na vida da igreja como um todo, dentro dos seus primórdios. Por exemplo, o sermão de Cristo, o sermão do monte, ele é um sermão claramente expositivo. Ele sai explicando doutrinas, explicando a palavra, corrigindo interpretações, mostrando a interpretação correta, fazendo todo um processo de digressão, aplicando, argumentando em cima de um sentido de uma palavra. Tudo o que nós dissemos sobre a preparação de uma exposição, de uma pregação da pregação verdadeira do Evangelho, do genuíno Evangelho,
ele tem que perpassar por esses critérios, e os sermões da Escritura são grandes modelos para a gente. Como é que eu posso trabalhar a pregação expositiva, pastor, na minha vida, como pastor de igreja, como aquele que prega na igreja, como aquele que ensina na igreja de Deus? Você tem que ler os sermões dos grandes homens de Deus do passado, na Escritura, e você deve ler também os grandes sermões dos grandes puritanos, né? Então, hoje você tem um arcabouço aí de literatura puritana sobre pregação que vale a pena você ler e estudar. Eu, particularmente, recomendo que vocês leiam Lloyd Jones, ou o David Mark Lloyd Jones. Eu sou fã do Lloyd Jones. Então, eu tenho a série dele de Romanos, eu tenho a série dele lá de Efésios, a série dele lá de Atos, que são pregações, exposições bíblicas, de maneira muito clara, muito coesa, muito bem doutrinária, muito bem abalizada, pela palavra, pela pregação, pelo ensino no qual ele se propõe a expor a palavra de Deus, ok? Muito bem. Por que você deveria pregar a Escritura? Por que você deveria pregar a palavra de Deus, o Evangelho de Deus de maneira genuína? A pregação genuína do Evangelho precisa ser pregada de maneira expositiva. Eu penso que 4 coisas nos levam a responder isso. As razões pelas quais eu devo pregar de maneira expositiva. Peraí, meu cachorro saiu de novo, gente. Ô, Alfie! Ô, Alfie! Alfie! Ô, Alfie! Ô, nega! Nega, vem cá, nega. Alfie! Eu acho que ele saiu. Se ele sair, já pegar, ele saiu. Alfie! Ele está embaixo do carro, nega. Tinha saído. Tinha saído mesmo. Deixa eu voltar aqui. Então, quais são as quatro razões pelas quais você deveria pregar o genuíno evangelho, a genuína pregação do evangelho de maneira expositiva? Por 4 razões. Primeiro, ela restaura a pregação da crise. Então, quando você prega somente a Bíblia, a pregação não entra em crise. Como tem existido hoje pregações em crise, as pregações de condição positiva, essas pregações que você tem na TV, que você liga a TV e você vê tudo, menos o genuíno evangelho. Então, o que ela faz? Ela restaura a pregação da crise. Segundo, ela anula os métodos subjetivistas místicos de pregação, como é empregado na teologia da prosperidade. Ela restaura a autoridade da Bíblia, porque a pregação ela mostra que a tua autoridade não está no pregador, mas na Escritura. A autoridade não está em mim que estou pregando a palavra, ou nos meus títulos, nos meus diplomas, né? No meu TTT, tutupá, essas coisas todas que o povo vive atrás aí de diplomas. Eu quero ser doutor nisso, doutor naquilo, doutorado nisso, mas a pregação, a igreja vive morrendo sem pregação da palavra. Radassa! Então eu fico morrendo sem pregação da palavra. E a quarta razão, o quarto fundamento pela qual a pregação genuína do Evangelho tem que ser expositiva em seu caráter, é porque ela restaura a vida da igreja. A igreja ela sofre de uma inanição atualmente porque não tem pregação da palavra. Então eu preciso pregar a palavra de maneira genuína, Então essas 4 realidades são manifestadas quando pregamos expositivamente. Isso implica em algumas coisas. Primeiro, nos mostra que a crise da pregação de hoje é resultado da nossa negligência. Pois nós não estamos pregando a Bíblia fielmente. Estamos esquecendo do que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 4, verso 1 a 2, que é o nosso chamado, o nosso reperitas, o nosso ministério é para que nós nos encontremos fiéis na pregação fiel da palavra. Em esse lugar, o método subjetivo deve ser rejeitado quando nós pregamos de maneira expositiva. A palavra de Deus, ela se torna eficaz na vida da igreja e a pregação se torna clara, com uma clareza indescritível. Isso é muito claro, que a gente sabe disso, né? Um exemplo disso é o uso que muitos fazem de João capítulo 14, verso 6. E dizem ali encontrarem 3 coisas, tá? Eu vou pregar em João capítulo 14, 6. Vamos chamar o famoso sermão textual natural. Né? Textual natural. Eu quero falar sobre a busca do verdadeiro caminho.
Aí, o que é o caminho? Um caminho aqui, Jesus, eu sou o caminho. O que é o caminho? A lei de Deus. Indica a lei de Deus. Então, Jesus é a própria lei de Deus. Eu não preciso guardar outra lei a não ser a lei de Cristo. Jesus diz também, eu sou a verdade. Indica que o mundo é uma mentira. Jesus é a vida. Indica a pessoa de Cristo. Ou seja, Jesus é a própria vida. Tal. É um sermão bonito, mas não é isso que o texto está dizendo, né? Essa abordagem do texto ela é subjetiva, ignora a exegese do texto, porque Jesus está dizendo, não está dizendo três coisas distintas, mas está usando uma linguagem chamada tríade sinonímica. Isso quer dizer que Jesus está dizendo que ele é uma única coisa. Eu sou o caminho vivo e verdadeiro. É isso que ele está dizendo. Então não adianta pegar esse texto para fazer a pregação em 3 pontos para pregar no próximo domingo. Você não tem como fazer isso porque o texto não está falando dessa questão. Quando nós pregamos genuinamente o Evangelho de Deus, a autoridade da palavra de Deus é restaurada. Estamos dizendo ao nosso povo que as nossas ideias derivam da Bíblia, ou seja, a pregação expositiva, a pregação da palavra de Deus nos diz exatamente isso. Ela continua sendo padrão absoluto em um mundo pós-moderno. Por que eu digo isso? Porque nós sabemos que nem todas as respostas que a igreja proporciona por meio dos seus pregadores proclamam as boas novas. Alguns simplesmente abandonaram toda a esperança de encontrar uma fonte de verdade que tem autoridade, que é a palavra de Deus. A Bíblia se torna o centro do culto e da vida do crente quando ele é confrontado de maneira expositiva pelo texto sagrado domingo após domingo. Pecados são tratados, pecados são libertados, pecados são curados, vidas são restauradas através da exposição da palavra de Deus. Então, a pregação do genuíno evangelho está exatamente isso. A verdadeira pregação, ela está fundamentada nisso, em buscar a glória de Deus na restauração de pecadores, né? Então, a tal pregação apresenta a voz de autoridade que não procede do homem e assegura respostas não sujeitas a fantasias culturais. Ou seja, a minha resposta à pregação da palavra, ao ensino da palavra, uma doutrina, não está condicionada ao tempo, né, à cultura, mas está condicionada à autoridade que deriva das Escrituras Sagradas. A Bíblia recebe plenamente a autoridade quando nós pregamos ela de maneira fiel. E, por fim, a pregação expositiva também confere vida à igreja. A lei de Deus, quando é ensinada e oferece vida e ela vivifica a alma. Não é isso que diz o Salmo 219, verso 25? Não é isso que a palavra de Deus, quando ela é ensinada, apresentada, ela restaura a alma, ela vivifica a alma? Então, esse é um ponto importante. A pregação, ela é a palavra de Cristo. E é o nosso dever pregar a palavra de Deus. Então, primeira questão, por que eu devo pregar o genuíno evangelho de Cristo Jesus para a igreja de Cristo? É porque primeiro, a pregação expositiva, ela exige aquilo que eu chamo de conhecimento doutrinário, ou conhecimento, né? Ela exige, o que a gente tem aqui o que ela faz, a pregação expositiva, a pregação fiel da palavra, ela expõe o texto sagrado, engloba todas essas coisas que nós falamos até agora. Em segundo lugar, o que ela faz? O que a pregação genuína da palavra, quando exposta, ela faz? O que ela é? Qual é a característica dela? Ela está compromissada com a suficiência da palavra de Deus. Então, como identificar uma igreja verdadeira? Bem, como nós temos visto, é pela pregação fiel. E a principal marca da igreja verdadeira é a pregação. Não é qualquer pregação, note, é a pregação fiel. Ou seja, ela deve ser fiel à pregação da Escritura. Ela deve falar da Escritura. Isso me leva para o princípio da reforma, o sola Escritura, somente as Escrituras. Todo sermão deve refletir essa crença incontestável de que a Bíblia é a única fonte de autoridade na vida da igreja. Os que não creem assim podem até pregar, mas não são pregadores fiéis à Bíblia. E assim a igreja que pastoreiam não pode ser classificada como uma igreja de fato de Cristo, uma igreja verdadeira. O que estamos querendo dizer, queridos, é que a pregação expositiva, ela condena toda a prática e doutrina que suplanta as Escrituras por meio de novas revelações e de tradições humanas. O assim diz o Senhor das Escrituras é o imperativo da pregação expositiva, da pregação genuína do Evangelho, da verdadeira pregação do Evangelho. Então, assim, irmãos, a Bíblia e somente a Bíblia, e nada de revelações supostamente produzidas pelo Espírito Santo, é quem tem voz na igreja. A pregação fiel é o principal meio de graça na vida da igreja de Cristo, ou seja, Cristo fala à sua igreja
somente por meio dela, pois ela é a palavra de Cristo. Nós aprendemos isso em Hebreus capítulo 1, verso 1, que outrora Deus havia falado de diversas formas, de diversas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias não falou pelo Filho, ou seja, pela pregação do Cristo, né? No entendimento presbiteriano e no entendimento reformado, de modo geral, de todos os reformados, a pregação é o mais excelente meio pelo qual a graça de Deus é comunicada aos homens. Aí é o nosso querido Paulo Anglada, nosso irmão Paulo Anglada, no seu livro Introdução à Pregação Reformada. As experiências espirituais não podem de forma alguma anular a palavra de Deus que é proclamada no púlpito. A 2 Pedro, capítulo 1, de 15 a 21, exatamente nos ensina isso. Pedro nos diz isso. Ele diz que teve uma tremenda experiência no Monte da Transfiguração, mas não usou esta experiência para sufocar a palavra profética que estava sendo anunciada entre eles. Ele diz, vocês devem recorrer à palavra profética, a palavra de Deus, a palavra que está aí com vocês, e não a minha experiência, não porque eu vi Jesus transfigurado. Né? A pregação expositiva, ela quebra toda a tradição não bíblica. Não há meios pelos quais possamos ser pregadores fiéis e mantermos tradições que não têm apoio na palavra de Deus. Os nossos credos devem ser analisados à luz da palavra de Deus. O fundador da igreja presbiteriana nos Estados Unidos, na Inglaterra, Thomas Carter, né, era um bom anglicano. Todavia decidiu fazer uma série de pregações expositivas no livro de Atos e descobriu que o governo da igreja primitiva estava dentro do sistema presbiteriano e ele mudou da igreja anglicana e acabou se tornando um presbiteriano nesse sentido, sendo o pai, iniciou ali uma espécie de presbiterianismo inglês ali naquela ocasião ali no Reino Unido, né? A pregação fiel reconhece que as Escrituras é plenamente suficiente em tudo que afirma e é suficiente para orientar o homem no caminho da piedade e da vida cristã, como nós aprendemos em 2 Timóteo, capítulo 3, versos de 15 a 17. Que esta palavra, ela é santa, ela é proveitosa, ela é útil, ela é divinamente inspirada para nos instruir e nos guiar a todo o caminho da justiça. Então, nós vemos aí que a pregação, ela é uma pregação que está compromissada com a palavra de Deus. Antes de tudo, ela é uma pregação que expõe o texto sagrado. Ela está compromissada com a palavra de Deus, ou com a suficiência da palavra de Deus. E ela está compromissada, gente, com outro elemento importante. Ela está disposta a restaurar o culto. Ela restaura o culto, tá? Se você está numa igreja onde o culto não anda em sintonia com a palavra, tem alguma coisa errada, né? Como saber se a igreja que você frequenta está de fato dando o devido valor, pregando a pregação genuína do Evangelho? Devemos olhar para o culto. O culto é o reflexo de como nós tratamos a pregação. É o resultado da pregação. O culto é o resultado da pregação. A pregação torna o culto o que ela é. A pregação expositiva é simples. Logo, o culto tem que ser simples. A pregação expositiva é clara. Cada ato litúrgico deve ser claro. A pregação expositiva é bíblica. Tudo no culto deve ter sanção bíblica. A pregação expositiva é prática. Tudo no culto deve ser prático. A pregação expositiva visa a glória de Deus e, por consequência, o culto deve manifestar plenamente esta glória de Deus. A pregação ocupa o lugar central no culto que prestamos a Deus. A reforma litúrgica só torna-se possível se a pregação estiver no lugar central. Vocês devem lembrar, por exemplo, do caso de Josias. Josias, nos tempos do Antigo Testamento, fez uma reforma radical no culto porque a lei de Deus fora achada e lida. A reforma protestante foi a reforma do culto mediante a proclamação da palavra. A palavra foi descoberta e houve uma reforma do culto. Calvino, ao falar sobre a primazia da pregação no culto, em seu manual eclesiástico, disse que a pregação da palavra deveria ser o elemento essencial do culto público e a tarefa primordial e central do ministério pastoral. E ainda mais, Calvino nos diz que Satanás tenta destruir a igreja fazendo desaparecer dela a pregação pura e fiel da palavra de Deus. Ele ainda costumava dizer o seguinte, que os sinais pelos quais a igreja é reconhecida são a pregação da palavra, a observância dos sacramentos, e por estes, onde quer que existam, produzem frutos e prosperam a bênção de Deus. Eu não estou dizendo onde quer que a palavra seja pregada, o fruto imediatamente apareça, mas onde quer que ela seja recebida e habite por algum tempo, ela sempre manifesta a sua eficácia. Então, se nós desejamos saber se estamos ouvindo a genuína pregação da palavra, do Evangelho,
nós devemos, de fato, olhar para como esta pregação do Evangelho tem afetado o culto da igreja. O culto onde os homens não são reverentes, onde não ouvem a pregação da palavra como elemento central. Veja Neemias 8, você lê Neemias 8 lá, você vai ver lá, um púlpito foi feito para a pregação da palavra, para colocar a palavra no centro. Alfi, vem cá, vem pra cá. Lucas, pega a Alfi ali, Lucas. Alfi. Vem, Alfi. Lucas Luiz. Lucas. Pega a Alfi ali. Meu cachorro fugiu de novo, gente. Ele tá embaixo do carro. Embaixo do carro. Alfi, chama ele, Lucas. Alfi, ô Alfi. Vê se ele saiu, Lucas. Tá, tu pegou ele? Pega, pode pegar. Vem, Alfi. Então, se a palavra não é elemento central, esse culto não foi restaurado pela pregação. E por quê? Porque se fala da palavra, mas não se prega ela fielmente. Em muitos cultos, a palavra é usada como um apêndice, pois o teatro, o coral, a coreografia, as palmas, o conjunto de louvor, tornaram-se agora o centro do culto. Remove-se a pregação e coloca-se um entretenimento. A pregação dura apenas alguns minutos e é tratada de forma subjetiva. E a mensagem acaba sendo triunfalista. Deus vai mudar a sua vida, crente. Deus vai mudar a sua sorte. Deus me revelou a sua vitória, que ela vai chegar. E assim, eles chamam isso tudo de pregação. Mas isso não é pregação. Não é a pregação que caracteriza a verdadeira igreja de Cristo. Não é a genuína pregação do Evangelho. A pregação fiel restaura o culto porque coloca Deus no lugar de Deus e o homem no lugar de homem. Onde o pecado ele é confrontado, os deveres são exigidos, onde a santidade é exposta, onde o inferno é mostrado, onde a graça é manifestada na proclamação, temos uma igreja verdadeira. Uma igreja verdadeira é o reflexo de uma pregação fiel. A igreja que ama a pregação expositiva, a igreja que ama a genuína pregação do Evangelho, é uma igreja preparada para enfrentar o mundo. Se amamos a pregação expositiva, vamos inevitavelmente amar o culto a Deus. Vamos amar a verdadeira pregação do Evangelho, a genuína pregação de Deus para as nossas vidas. Ok? Essa foi a nossa aula de hoje. Se você tiver alguma dúvida, alguma colocação sobre isso, coloca nos comentários aí, tá? Ok? Não esqueça também de você olhar na nossa descrição, olhar os detalhes da nossa descrição sobre como você pode nos ajudar a mantermos o nosso canal no ar e também a como você pode nos ajudar a continuar propagando o Evangelho da graça de Cristo Jesus. Deus abençoe, Deus estenda a graça sobre a sua vida. Nos vemos na próxima aula.